Olá, hoje a gente vai conversar sobre o HPV. HPV é a abreviatura de papiloma vírus humano, tá? É um vírus que nos preocupa muito porque ele tem um potencial de carcinogênese, ou seja, o potencial para desenvolver o câncer de colo de útero nas pacientes portadoras. Hoje nós temos mais de 100 subtipos de vírus. Alguns vírus nós consideramos potencialmente malignos, oncogênicos, e outros são potencialmente benignos, né? Por causa disso que é muito importante a gente fazer uma avaliação exata do papilomavírus, que é o HPV. No que se refere à transmissão, essa é uma preocupação que a gente tem, porque o período de incubação é de 2 semanas a 8 meses. O preservativo ajuda em muito, mas se tiver um papilomavírus na bolsa escrotal ou na base do pênis, mesmo com o preservativo, pode haver a transmissão, tá? Então é muito importante esse relacionamento com o parceiro para saber se ele tem o papilomavírus ou não. Então a transmissão é pela relação sexual e ela é prevenida na sua maioria das vezes pelo uso do preservativo. Quais são os sintomas? Essa é uma preocupação que a gente tem, né? Muitas pessoas não têm sintomas com HPV. Os HPVs que a gente chama de condiloma combinado, aquele que aparece aquelas verrugas na região genital externa, ele é mais fácil de identificar que a mulher está com HPV. Mas muitos dos casos de HPV, ou seja, a sua maioria, são diagnosticados quando a paciente vai realizar a citologia oncótica, que também é conhecido como Papa Nicolau. Existe uma discussão muito grande de que é muito frequente a presença do HPV em adolescentes e que ele regride espontaneamente. Por causa disso que existe uma prática brasileira e mundial de se colher o Papa Nicolau só acima de 21 anos de idade. Aqui no consultório a gente toma uma conduta personalizada, ou seja, existem pacientes com idades inferiores a 21 anos de idade que a gente colhe sim o Papa Nicolau, baseado em toda a história da paciente. O diagnóstico, então, como eu disse, é feito por sugestivo através da presença de alterações celulares no colo do útero, alterações celulares sugestivas de HPV, que vão desde alterações celulares até lesões malignas, né? Dependendo do tipo de alteração celular, a gente toma uma conduta expectante, repete o Papa Nicolau depois de 6 vezes. Dependendo do tipo de alteração celular, dependendo da idade da paciente, a gente faz uma biópsia de colo, que seria um diagnóstico mais de certeza, porque a citologia oncótica é um diagnóstico apenas de probabilidade, é sugestivo de HPV. Mas não esquecer que existe todo um protocolo, esse protocolo foi elaborado pelo pessoal do PTGI, Patologia do Trato Genital Inferior, que nos orienta quando devemos escolher, quando devemos repetir em 6 meses, quando devemos biopsiar. Isso, se por acaso você tiver um diagnóstico no seu Papa Nicolau, com o seu médico, da presença sugestiva de HPV, ele vai poder te orientar aí com tranquilidade sobre qualquer conduta a seguir. O tratamento, então o tratamento vai depender da fase em que você está com HPV. Você pode ter um HPV que vai se repetir dali a 6 meses, uma citologia sugestiva de HPV que você vai repetir 6 meses. Você pode ter a necessidade de fazer uma cauterização de colo de útero, você pode ter a necessidade de fazer uma conização de colo de útero, a necessidade de fazer uma amputação do colo do útero, e toda essa graduação em termos de complexidade intervencionista vai depender da citologia oncótica, que vai lhe dizer qual que é o grau. A gente complementa também com a colposcopia, que é um exame onde você visualiza o colo do útero com aumento,
E existem alguns exames laboratoriais que você pode também identificar o tipo de HPV, o subtipo de HPV. Se ele é um HPV potencialmente oncogênico, potencialmente maligno, ou se é um HPV potencialmente benigno. Prevenção. Então, como eu disse, a prevenção é o relacionamento de fidelidade com o seu parceiro, né? Isso é uma situação que tem que ter, ou seja, você vai ter relacionamento com o seu parceiro e com ele você vai ter toda a liberdade para discutir sobre o assunto, mas independente de qualquer tipo de fidelidade, é obrigatório o uso do preservativo. Ele é fundamental nessas relações porque, lamentavelmente, ele pode estar até com HPV assintomático. Relação com câncer, direta, né? Ou seja, se a gente tiver um quadro de um HPV evoluído, com um grau de lesão no colo do útero, em que a biópsia se confirme isso, nós temos que tomar uma conduta ativa, porque a gente pode estar frente a um câncer de colo de útero. Para nossa felicidade, hoje nos consultórios, as pacientes mantêm essa rotina de check-up e a gente mantém a rotina da citologia oncótica dentro do perfil da paciente, e a gente consegue diagnosticar muitos e muitos casos na fase inicial. Então, a nível de consultório, não é tão frequente a gente receber um paciente que tenha um câncer de colo de útero evoluído. Bom, quem vacinar? Hoje nós temos uma vacina que dá uma cobertura eficaz para os vírus 6 e 11, que são vírus potencialmente benignos, e o 16 e 18, que são os mais frequentes, que são potencialmente malignos, tá? Essa vacina ela deve ser usada em crianças entre 9 e 13 anos. Lá no início nós tivemos muita dificuldade, que as mulheres não conseguiam, as mães não conseguiam entender que a vacina não tem nada a ver com a atividade sexual, e sim com a imunogenicidade dela, que é tanto maior quanto mais precoce realizada. Entre 9 e 13 anos, a conduta hoje são 2 doses, e as pessoas adultas se utilizam ainda 3 doses, né? Ela é bastante efetiva para esse vírus 16 e 18, que é o mais frequente. Mas nós temos outros subtipos, que são subtipos também oncogênicos, que não dão cobertura. Por isso a importância de se fazer uma prevenção da transmissão do vírus do HPV pelo uso do preservativo masculino ou feminino, né? Então essa é mais uma das patologias que a gente tem no dia a dia no consultório, das doenças que a gente tem dia a dia no consultório, e por isso a gente recomenda que vocês fiquem atentos ao que a gente falou e também acompanhem os outros vídeos que são também de doenças do dia a dia do consultório da gente.